Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o Charles e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer requisições Ajax usando jQuery. Os requisitos mínimos para essa aula são que vocês conheçam JavaScript e HTML. CSS não faz muito sentido, que a gente não vai usar muito, mas pelo menos JavaScript e HTML vocês têm que conhecer e dar uma estudada, uma lida na documentação do jQuery. Eu vou repassar os conceitos básicos, como iniciar o projeto, como usar o Ajax e algumas funcionalidades básicas dele, do Ajax e do jQuery, mas vai ser legal se vocês derem uma olhada na documentação. Vou repassar todas as URLs para vocês ficarem tranquilos e não precisarem se preocupar perdendo tempo procurando no Google. Essa aula ela não tem nenhum roteiro, ela vai ser feita totalmente agora, online, para que vocês possam ver como é o dia a dia de um desenvolvedor, como realmente as coisas acontecem, como é que a gente chega nos resultados esperados, como é que a gente testa para ver se tudo está funcionando como esperado, tá ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou ensinar para vocês uma ferramenta que ela é muito importante, alguns já devem conhecer, quem não conhece vai gostar muito. Para quem desenvolve para web, hoje você precisa de um servidor web, você precisa de um editor de código, você precisa de várias coisas para ter tudo isso funcionando. Inclusive, você precisa ter a sua hospedagem para colocar essa aplicação funcionando e poder mostrar para outras pessoas. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que tira essa necessidade. Então, vamos lá. O nome da ferramenta é CodePen. Eu vou abrir a página inicial dela para vocês verem como ela funciona. Okay? Essa é a ferramenta. O CodePen ele é um pré-processador de HTML, CSS, JavaScript. Você consegue fazer como se fosse uma hospedagem mesmo, você consegue criar os seus scripts todos lá, e lá ele faz validação do HTML, validação do script, verificação se está tudo funcionando e põe para rodar. Você consegue compartilhar com outras pessoas para elas te ajudarem no seu código. De repente você está com algum problema em um código que você não conseguiu descobrir sozinho. Você consegue escrever esse código lá, consegue criar um projetinho e me mandar para alguém que você conheça, algum amigo mais experiente, para te ajudar a resolver. Você consegue também montar um portfólio por ali. Você consegue montar um portfólio de web muito fácil. Ele tem automaticamente, você consegue reutilizar, ele tem dentro das bibliotecas dele todas as bibliotecas mais utilizadas atualmente, de JavaScript, jQuery, Angular, Knockout, e por aí vai. Várias outras bibliotecas de JavaScript úteis que vocês vão precisar para, no dia a dia do desenvolvimento, não precisar ficar baixando e tudo mais. E o mais legal é que você consegue, depois de criar esse projeto, você consegue fazer o download dele para rodar no seu servidor local ou colocar no seu servidor pessoal. Tá ok? Então vamos lá. Vou começar apresentando a ferramenta. Na verdade, a gente vai começar pela parte da criação da conta. Então, vocês vão clicar aqui em Sign Up. Caso já tenham, clique em Login. Caso não tenha, clique em Sign Up. Vou fazer o processo todo aqui para vocês entenderem e acompanharem desde o início. Então, primeiro eu vou clicar aqui em Sign Up. Ele tem vários planos, que inclusive é o que ele já mostra aqui de início. Tem o plano de $9 mensais, $30 mensais, $40 mensais. Não precisa fazer nenhum desses, porque aqui no final, mais embaixo, ele tem um plano gratuito. Esses planos de cima, eles dão acesso a algumas outras ferramentas que vocês não necessariamente vão precisar agora. Para o nosso projeto, o plano básico atende totalmente a necessidade. Então, vamos clicar no Sign Up. Vai pedir para você um nome. Vai pedir um username. Vai pedir um e-mail. E vai pedir a senha. Tem aqui a validação do CAPTCHA, do reCAPTCHA. Só clicar. E clica em Sign Up. Agora ele fala que não pode ter números, somente pode, na verdade, só pode ter letras e números. Então, vamos tirar aquele ponto ali. Perfeito, conta criada. Vou salvar aqui meu password para não ter que ficar lembrando. Vai pedir mais algumas informações aqui para vocês, sua localização, uma biografia, falar um pouquinho de você mesmo para eles poderem colocar. Vai pedir 3 links para você que são opcionais, tá? Esses 3 links são para identificar quem você é para o mundo. Por exemplo, como eu falei para vocês, isso é uma ferramenta que pode gerar um portfólio. Então tem 3 links aqui que poderiam ser Facebook, poderiam ser Twitter, poderia ser o LinkedIn. E você também tem uma ferramenta legal que Are You for Hire?
essa pergunta diz se você está disponível para contratação, ou seja, a partir desses links e essas informações que vocês colocam aqui em cima, ele vai linkar no site dele, vai virar um portfólio de fato, e você vai poder ser contratado por alguma pessoa por trabalhos que forem desenvolvidos aqui. Então isso fica muito legal e muito importante. Vamos salvar e continuar, não quero preencher nenhuma dessas informações agora. Aqui você vai ter, esse é o seu showcase, todos os pens que eles chamam, pen tool, então todos os projetos que você criar, esse é o seu showcase, vai aparecer aqui, é como se fosse o seu portfólio, uma pré-visualização do seu portfólio. Tem aqui popular, você consegue ver todos os pens populares que você colocou para visualizar, colocou de outras pessoas que você gravou nas suas visualizações, ou seus que você está publicando que estão populares. Tem todo aqui um leque de busca para você. Você consegue ver os seus posts, você consegue fazer posts, criar coleções de projetos, consegue criar projetos privados, consegue criar várias coisas aqui com ele. Então vamos direto para a mão na massa, tá ok? A gente vai clicar aqui em New Pen, que seria um novo projeto. Esse New Pen, ele vai abrir 3 abas para vocês aqui dentro da página web. Vai abrir HTML, CSS e JavaScript, certo? Ele tem algumas outras funcionalidades, por exemplo, uma outra funcionalidade que é muito importante para o desenvolvedor, que é o console. O console é a ferramenta da web que a gente usa a maior parte do tempo, porque é nele que aparecem os erros de JavaScript que acontecem, os erros de conexão com alguma API, todo tipo de erro, ou alerta, ou informação importante, está aqui no console. Inclusive, a gente deveria usar o console. Existia uma técnica muito antiga, que eu, inclusive, já cheguei a utilizar, que quando você quer testar se alguma coisa está funcionando de verdade, quando não existia as ferramentas do Google para debug de websites, a gente tinha uma técnica que era fazer um alerta em tela. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma página, eu quero saber se quando eu entrar nessa página, se o JavaScript está funcionando. Você vem e escreve alert e coloca um textinho qualquer. E salva. Vocês podem ver que aqui ele já abriu essa telinha para mim, que é o alert normal de um JavaScript, e tem o textinho teste. Ou seja, aqui, esse é o teste mínimo para saber que está tudo ok com a minha página web. Esse é o mínimo teste que eu posso fazer. Antes de escrever, porque tem coisas que a gente vai escrever que geram milhões de linhas de código e você só consegue ver o resultado depois que essas milhões de linhas de código estão funcionais. Isso não é legal. Não é legal porque você perde horas de desenvolvimento, escreve milhares de linhas de código e chega no final, alguma coisa não funciona, você tem que sair debugando todas essas linhas de desenvolvimento. Quando eu digo debugando, eu digo testando linha a linha. Debugar é esse ato de você rodar o código linha por linha, porque o JavaScript ele te dá essa possibilidade, assim como outras linguagens, de debug, que é isso. Você colocar breakpoints, que são pontos de parada no código. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só tirar esse alerta, senão ele não vai me deixar mostrar. O Chrome, ele tem esse inspect. Eu estou usando um Mac, então ele aparece inspect e aparece desse jeito. E minha linguagem está em inglês. Mas de vocês provavelmente vai aparecer inspecionar e nessa mesma posição, provavelmente. Quando você tem aqui um JavaScript, tem essas várias abas aqui dentro do console. Eu vou explicar bem rapidamente porque esse console, essas ferramentas de debug não são o foco principal dessa aula de agora. Então eu vou explicar bem rapidamente, só para vocês terem uma noção de como funciona. Então aqui está aquela aba console que eu falei, aqui vão aparecer todos os erros. Por exemplo, eu fui lá e escrevi um JavaScript que tinha a sintaxe dele estava errada. Ele não vai rodar. Não rodou o meu alerta. Ele já me mostra que tem um erro aqui, isso é da ferramenta, CodePen. Unexpected end of input. Ou seja, final de linha ele tem que ser ponto e vírgula no JavaScript ou vazio, não preciso necessariamente pôr ponto e vírgula. É recomendado que vocês sempre coloquem ponto e vírgula, porque tem alguns processos que posteriormente nós vamos aprender, em outras aulas inclusive, que dependem de ter um ponto e vírgula. Se você não põe um ponto e vírgula, ele pode bagunçar o seu código. Então, recomendável que vocês sempre coloquem ponto e vírgula no final de cada linha de JavaScript escrita. Estando tudo certo, fazendo save, não aparece mais nenhum erro aqui. Como não teve nenhuma alteração, ele não vai dar o alerta de novo. Agora que eu fiz uma alteração, ele mostrou o alerta de novo.
Tá ok? Então, essa aba aqui, voltando a essa aba, ela tem aqui a parte de sources. Dentro de sources, eu consigo visualizar todos os recursos que essa página está utilizando. Então, por exemplo, se eu vier aqui em CodePen, vier em Assets, ele tem aqui uma leva de scripts que estão, scripts, CSS, tudo mais que tem aqui que tem disponível nesse site que está sendo carregado com essa página. Quando eu digo breakpoint, eu digo isso aqui. Quando vocês clicam aqui, percebam que ficou essa marca azul. Agora, toda vez que o código for carregado, ele pararia nessa linha azul, que é para você poder rodar linha a linha o seu código de JavaScript e testar o que você acabou de fazer. Ver se está funcionando, se não está funcionando, se não está funcionando, qual linha é o problema. Geralmente o console te dá a primeira pista, que ele te fala a linha que está o problema, e quando você vai fazer o debug disso, aí você consegue descobrir o que aconteceu para corrigir. Mas como esse não é o foco, eu vou falar bem pouco, eu vou parar de falar disso por aqui, para a gente poder ver o restante das coisas, tá ok? Então vamos lá, voltando aqui ao nosso exemplo. O CodePen, só explicando um pouquinho mais do CodePen. O CodePen, ele faz tudo aquilo que eu falei. Ele meio que elimina a necessidade de um editor de texto, porque ele tem aqui. Então aqui eu consigo editar e escrever JavaScript, ele me dá a cor da sintaxe para cada coisa que eu escrevo. Por exemplo, se eu escrevesse uma função aqui, function, percebam que ele automaticamente fechou a chave que eu desenhei, automaticamente deu uma cor azul para o alerta teste, indicando que é uma função. O function, como é uma palavra reservada da linguagem, ele deixou em amarelo. Qualquer outra coisa que eu escreva vai ficar na cor branca. Function ficou em amarelo porque é uma palavra reservada da linguagem. Então aqui eu posso escrever o meu alert, que também é uma palavra reservada da linguagem, logo ele também fica com a letra amarela. Posso colocar aqui as minhas aspas para ele saber que eu tenho que fazer um alerta. Por enquanto aqui não está acontecendo nada, porque eu só criei a função. Eu posso agora, por exemplo, criar uma função que recebe uma mensagem. Aqui ele ainda não vai fazer nada, porque não foi chamado. Depois eu faço a execução dessa mensagem. Aqui ele veio como undefined porque eu não mandei a variável. Tudo que ele, quando vem vazio, ele não entende e aí ele dá undefined. Então eu posso escrever aqui agora o meu alerta teste. E ele vai funcionar aqui escrevendo o meu alerta teste. Ok? Então, isso foi mais para mostrar para vocês como ele se comporta, como ele entende o JavaScript. Ele sabe que você está escrevendo o JavaScript ali, ele automaticamente incluiu esse JavaScript dentro aqui do HTML, no header, desculpa, na tag head do HTML, então ele automaticamente vinculou esse JavaScript ao seu HTML. Ele sabe que esse JavaScript precisa ser rodado e ele vai incluir no seu HTML. Usando o CodePen, você não precisa se preocupar com a criação daquele snippet básico. Snippet, quando eu digo snippet, é um trecho de código que é padrão. Então, aquele texto padrão do HTML, que é abrir e fechar a tag HTML, abrir e fechar a tag body, abrir e fechar o head, escrever title e tudo mais, ele automaticamente já cuida disso para você não ter que se preocupar com isso. Até porque está rodando dentro de uma página, não tem a necessidade de fazer todas essas inclusões. Ele automatiza. Automatizando, ele evita que você cometa algum tipo de erro na hora de criar esse código. Depois a gente consegue baixar isso e editar manualmente, mas no início ele faz isso automaticamente. Você vier aqui, ele tem aqui, clicando nessa setinha para baixo, ele tem aqui os analisadores de HTML, como eu falei. Então se você escreveu aqui, ele parte do princípio que aqui dentro desse código, onde tem o número 1, a partir dessa linha você já está escrevendo dentro do body. Então tudo que você escrever aqui, ele vai rodar de novo o nosso JavaScript, que é o que a gente não quer. Então deixa eu apagar isso aqui. Aqui nas settings dele... Bom, depois eu mostro pra vocês, eu não vou... Ah, tá. Já vou mostrar agora que já tá funcionando. Então, aqui eu tenho Auto Updating Preview. Enable. Eu vou desabilitar, que é para ele não ficar fazendo isso, que vocês repararam que toda vez que eu faço alguma alteração em qualquer parte do código, ele automaticamente salva e automaticamente roda novamente. Então eu não quero que isso aconteça, porque eu estou explicando para vocês, ele vai ficar toda hora dando esse alerta e toda hora atualizando a tela. Quando a gente quiser que ele faça atualização, a gente vai fazer manualmente isso, recarregando a página, ok? Então eu vou desabilitar momentaneamente. Vamos fazer o teste agora, vou salvar.
salvei e nada aconteceu. Então, voltando aqui para a nossa div. Então percebam que eu estou escrevendo aqui embaixo ainda está com um erro, porque ele está pegando do momento que eu digitei o primeiro sinal de menor e não está entendendo que eu fiz essa alteração. Agora eu salvei e recarreguei a página. Ele vai dar aquele alerta de novo e vai escrever teste com a minha div exatamente como a gente estava esperando, ok? Tá certo. Agora, o que nós vamos fazer? Agora eu vou falar um pouquinho de jQuery. jQuery, ele é uma biblioteca criada para facilitar a escrita de JavaScript, facilitar o uso de JavaScript, porque JavaScript é uma linguagem ela é uma linguagem que não é fortemente tipada. Então, existem várias maneiras de você fazer uma coisa ou fazer outra. Na verdade, a tipagem não tem muito a ver com a tipagem não tem muito a ver com esse contexto. A jQuery tem várias formas de você fazer muitas coisas e ela pode ser muito complexa. Às vezes você procura um exemplo no Google, ele pode ser muito complexo, uma pessoa faz de um jeito, outra pessoa faz de outro. Um framework, ele tem por essência padronizar tudo isso. Ele tem uma documentação, funções corriqueiramente utilizadas, como por exemplo você dar um alerta em tela, você mudar a cor de um elemento. Esse tipo de coisa, ela é padronizada, é encapsulada e criada uma biblioteca para você usar. Quando eu digo encapsulada, eu quero dizer, você tem funções que são padrões. Então você pega essas funções, é como se você colocasse dentro de uma caixinha, e toda vez que você precisa, você vai lá e pega essa função específica. Imagina um canivete suíço, ele tem várias coisas que você pode utilizar nele. Quando você precisa, você só vai lá e puxa, e chama, e usa. Tem uma faca, tem várias funcionalidades, faca, uma chave de fenda, você pode ir lá e só puxar e utilizar. É basicamente isso. O jQuery ele é uma biblioteca. Quando você quer fazer alguma coisa, quando você precisa fazer alguma coisa em tela, preciso mudar a cor de um elemento. Ele tem uma função dentro dele que te dá essa possibilidade. Você vai só escolher a função e mandar os parâmetros necessários e utilizar. Então, primeiro, esse é o site do jQuery. Você pode jogar direto no Google, é o primeiro que aparece. Então vocês vão lá no Google, jQuery, é a primeira opção que aparece. Clicou em jQuery, ele vai abrir o site principal. Aqui vocês conseguem fazer o download, ele tem várias informações, tem um exemplo básico de como funciona, tem exemplo de como, por exemplo, ele tem exemplo de como você pode, o próprio Ajax que a gente vai utilizar está aqui. Então ele tem vários exemplos de uso aqui, tem a biblioteca de documentação, a parte de documentação, desculpa, você vai lá em API documentação, ele tem aqui tudo o que ele faz, add, addback, addClass, after, Ajax Complete, Ajax Error, Ajax Send, são todas funcionalidades que você consegue utilizar dentro do seu site só tendo essa biblioteca jQuery. Ela facilita porque é documentada. Imagina que você usando essa biblioteca, você não precisa documentar seu código duas vezes. Ele já foi documentado por alguém essa biblioteca, você precisa documentar a parte funcional do seu código, a parte de regra de negócio, a parte que é documental, a parte que é de código, de como mudar a cor de uma coisa na tela. Não, você pega usando ele. Ele facilita também trabalhar com eventos, trabalhar com várias outras coisas. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora. Então vamos lá. O CodePen, ele tem por padrão todas essas bibliotecas embutidas dentro dele. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, JavaScript. Dentro de JavaScript você clica nessa setinha para baixo. Não, desculpa. Tem aqui JavaScript, você clica aqui nas configurações de JavaScript. Ele vai abrir aqui todas as configurações para o seu JavaScript. Você pode incluir várias bibliotecas. Ele tem por padrão jQuery, jQuery UI, Angular, Ember, React, várias bibliotecas que são muito utilizadas hoje para desenvolvimento de aplicativo, para desenvolvimento de site, para frameworks de desenvolvimento de site, sistemas online usando JavaScript, HTML, CSS. Tem várias bibliotecas, a gente não vai falar sobre todas elas agora, porque o nosso foco é jQuery e Ajax, ok? Então, vamos escolher aqui jQuery. Ele automaticamente adicionou aqui, ele pega sempre a última versão estável do jQuery, que é 2.2.4 min. Esse min, ele significa minificado, minified, que é o que eu falei e é onde impacta o ponto e vírgula. Minified, uma versão minified de um arquivo, ela nada mais é que esse mesmo arquivo sem nenhum espaço, nenhum comentário, nenhuma informação adicional. Quando você escreve JavaScript ou qualquer outro código de linguagem, a gente tem por costume colocar espaço para separar as coisas, colocar barra, colocar comentário, colocar várias coisas que acabam aumentando o tamanho do script.
quando a gente está falando de websites, a ideia é que ele seja o menos carregado possível, ele seja o mais leve para a indexação dele melhorar no Google. E isso faz parte. Para a indexação do seu site melhorar no Google, você precisa ter o site leve. E para ele estar leve, você precisa ter poucos scripts. E esses scripts precisam ter um tamanho. Quando eu falo tamanho, eu falo em tamanho de arquivo mesmo, kbytes. Então, imagina que você tem um arquivo de 1 mega, e você usando o minificador de JavaScript ou CSS, você consegue reduzir esse arquivo para menos de 1 mega, para coisa de 200 kbytes. Então isso ajuda muito porque o Google, o ranking, a posição do seu site no ranking do Google, ela melhora. Esse é um dos critérios para melhorar a posição dele. Não vou entrar em detalhes também porque não é o nosso foco. Só dando uma informação do porquê o min.js e não só JS. Então, é uma convenção de que quando você minifica, faz o minify de um arquivo, ele tenha o min no nome para você saber que esse arquivo é o otimizado. Quando ele não tem o min, é o arquivo que geralmente a gente usa de... Se você for no jQuery, na verdade, ele tem uma nomenclatura para esses arquivos. Se você vier em download, ele tem como production e como... Desculpa, compressed production, uncompressed, aí production, e, desculpa, uncompressed development. Por quê? Porque quando você comprime, minifica esse arquivo, você joga ele para produção. Quer dizer que você quer jogar ele para produção. Por quê? Porque, como eu falei, ele tira comentário, tira espaço, tira quebra de linha. Isso dificulta você identificar erros dentro do arquivo. Logo, é mais fácil você fazer isso sem usar essa versão otimizada. Então, a versão do jQuery, essa nomenclatura, Compressed Production, é porque ele é o comprimido minificado. Uncompressed Development é porque ele não está comprimido e é mais utilizado para desenvolvimento porque é mais pesado e não é recomendado que vocês coloquem no seu site, ok? Então, vamos voltar lá. Deixa eu fechar essa aba que eu estou me confundindo. Então, vamos voltar lá para a parte de JavaScript. Ok. Biblioteca JavaScript incluída com sucesso. Então, save and close. Ele automaticamente incluiu agora, dentro desse contexto, o nosso jQuery. Como é que a gente faz para testar se está funcionando? Mais uma vez o teste que eu falei, vamos testar da forma mais simples possível. Mais simples possível, só para ter certeza de que está tudo funcionando e está tudo legal. Então, o teste mais simples que a gente pode fazer de jQuery é o seguinte. Eu vou escrever primeiro e depois eu explico para vocês. Ok. O que eu acabei de fazer aqui agora eu vou explicar para vocês. Deixa eu só, antes de explicar, minimizar essa aba CSS porque eu não... Opa, fiz ao contrário. Deixa eu minimizar esse CSS porque eu não preciso dele. Change View, Editor View. Então, deixa eu minimizar esse CSS porque eu não preciso dele. Fica mais fácil, a gente ganha mais espaço para trabalhar com o nosso JavaScript e o nosso HTML juntos. Ok? Certo. Então, eu vou explicar para vocês o que acabou de acontecer. O jQuery, é uma boa prática que você use o jQuery sempre dentro de funções, encapsulado por funções, ou dentro desse evento do documento, document.ready. O que significa document.ready? Document.ready significa, eu quero que você execute essa linha de código somente depois que o meu documento, que é o meu HTML, a minha tela, estiver pronto. O que ele entende como pronto? Depois que a tela já carregou todos os scripts necessários para ela funcionar, depois que o HTML, desculpa, o navegador, ele já carregou todos os scripts CSS, tudo que for necessário para aquele site, entendido como necessário para aquele site funcionar. Depois que ele carregou tudo, ele vai verificar se o jQuery existe. Existindo, ele vai rodar essa funcionalidade, essa linha de código. Ele vai executar essa linha de código. Como a gente consegue testar isso? Eu vou clicar aqui em Run. Algo aconteceu, ele não funcionou. Para ter certeza de que ele... Não, desculpa, ele funcionou. Eu estava confundindo, na verdade. Esse aqui é o meu
teste. Esse quadro branco, eu estava me confundindo, esse quadro branco ele é o resultado dessa aba HTML aqui na esquerda. Então, tudo que vocês escreverem aqui, teste 1, 2, 3, salva e roda de novo, ele vai executar aqui embaixo. Podem ver que toda vez que eu executo, que eu clico em Run, ele roda essa linha e adiciona uma linha aqui no meu console. Run. E vocês acabaram... E aqui tem o Clear. Do outro lado tem o Clear para vocês limparem todas as mensagens, até para a gente não se confundir e saber se está funcionando de verdade. Vou clicar em Run de novo. Funcionou. Acabei de ensinar para vocês duas coisas. Uma, como usar, incluir o jQuery e testar de uma maneira fácil e funcional de se ele está funcionando de verdade. E outra, uma coisa muito importante. Lembra que eu falei para vocês que antigamente a gente usava o Alert para fazer esse teste, eu particularmente usava? Hoje vocês não precisam mais. Você pode usar console.log. Console.log é uma maneira mais elegante de fazer esse tipo de teste e, na verdade, é uma maneira mais correta de você logar mensagens que precisam ser analisadas. Por exemplo, eu fiz um if, fiz um else e tem uma mensagem que, se cair naquele lugar, eu quero que seja... imagina que você está num ambiente de homologação, você não está com o código conectado, você não tá com, você pode fazer até o debug, mas o ambiente de homologação, a ideia é que ele seja o mais próximo de você colocar em produção possível. Eu vou só dar um overview sobre ambientes e o que eu quis dizer com homologação e produção. Hoje, o processo de desenvolvimento, quando você tem um site ou um sistema para fazer, você tem alguns estágios, algumas etapas. A primeira etapa é o desenvolvimento, que é quando você... É onde tem que acontecer todos os erros, é onde tem que acontecer todos os problemas, é onde você tem que fazer funcionar. Quando eu digo etapa de produção, produção é quando você coloca o seu site no ar para o cliente final, quando você fala para ele, ó, meu sistema está pronto, estou te entregando, o sistema que você pediu está feito, estou te entregando, está funcional. Então pode divulgar para os seus clientes, pode falar para eles que está tudo funcionando e pode mandá-los usar. Isso é produção, isso é um sistema entregue, é um sistema funcional, é um sistema em produção. Tem a etapa de desenvolvimento, a primeira etapa, que é quando você faz o sistema acontecer. Tem uma etapa no meio dessas duas, que se chama homologação. Essa etapa, para que ela serve? Você terminou de desenvolver um sistema, você vai mandar para o seu cliente, vai falar para ele, olha, a gente precisa homologar tudo o que foi feito, a gente precisa testar antes de colocar em produção, mas a ideia é que esse ambiente de homologação seja um espelho do de produção, porque ele funcionando, ele vai ser aplicado em produção. Ele é mais para que o seu cliente e o seu time de qualidade de software saibam se o produto que você está entregando atende o que o seu cliente está pedindo e se está funcional e se não tem nenhum erro de desenvolvimento, nenhum erro de funcionalidade que foi pedida e não tem, funcionalidades que estão com erro. Então ele serve para isso, para você tirar do desenvolvimento e falar, ó, estou colocando em produção porque ele está funcionando. Então, imagina que você está num ambiente desses e você precisa de algumas mensagens sendo disparadas para você saber o que está acontecendo. Você não vai ter disponibilidade de ficar testando isso direto em produção. Então você coloca alguns logs. Isso até no ambiente de desenvolvimento, até porque um console log ele é uma mensagem menos irritante, ele não trava a sua tela, ele te deixa trabalhar. Fica mais fácil de você entender o que está acontecendo, porque, como eu falei, o console ele já loga tudo, ele já faz log, registrar algum acontecimento. Então ele já vai registrar todo tipo de ocorrência que acontecer no seu site. Seja ela um alerta, seja uma informação ou seja um erro. Então você pode usar ele para isso e pode usar e deve usar o console log para isso também. É uma maneira mais elegante de você visualizar o que está acontecendo no seu código, ok? Então vamos lá. Ok, primeiro passo concluído. Conseguimos iniciar um projeto, conseguimos colocar o jQuery para funcionar, colocamos o código mínimo necessário para ele funcionar. Ok, tudo funcionando. Então, vamos agora para algumas demonstrações simples de o que é jQuery e o que ele pode fazer por você. Só para relembrar que nosso foco, como eu falei, é Ajax. Então vamos lá. Eu vou aqui agora, para vocês verem, vou fechar primeiro meu console, que eu não vou precisar dele agora. E imagina que eu tenho um botão. Imaginem que eu tenho um botão. Eu não vou me preocupar muito com estética, porque não é o meu foco dessa aula. Meu foco é mostrar para vocês a funcionalidade e os poderes que jQuery pode trazer para o seu código. Eu vou colocar para esse botão um ID, que é um identificador único para esse botão.
Vou colocar aqui um input do tipo text, que também vai ter um ID, e ele vai se chamar mensagem, ok? Para o meu botão eu preciso pôr um nome para que fique claro o que eu quero fazer com esse botão. Então, tenho aqui um input, uma caixa de texto que eu posso utilizar, colocar uma mensagem, e um botão para fazer alguma coisa com essa mensagem. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar mais uma funcionalidade para vocês. Deixa eu colocar isso aqui para cima. Eu vou escrever o código aqui e explico para vocês assim que eu finalizar. Ok, aqui não preciso pôr um BR porque ele já... Vou usar um pouquinho de CSS, mas não vem ao caso a explicação, então não vou perder muito tempo explicando para vocês. Vamos direto para o que interessa. O CSS vai ser só para a gente poder identificar algumas coisas ali na tela antes no momento que elas apareçam. Então eu vou colocar aqui o seguinte. Às vezes a gente esquece um pouco da sintaxe das coisas. Então, vou rodar novamente. Ok. Vou aumentar um pouquinho, vou diminuir um pouquinho o tamanho e aumentar a largura. O tamanho estava bom. Vou colocar a largura com 600 pixels. Opa. Pronto, coloquei 500 sem querer. Então, o tamanho está ótimo. Podia até ser menor, inclusive. O tamanho está ótimo. Eu vou mudar o tamanho da fonte. Ótimo. Bem visível. Fica fácil de identificar. Eu coloquei essa tag BR, ela é um parágrafo, coloquei só para separar um pouco a caixa de texto e o botão. Qual a ideia? Eu desenvolvi esse HTML simples e rápido só para vocês identificarem as coisas acontecendo. Então, olá, nome, 2 pontos. Na verdade, esse nome 2 pontos vai ficar fora dessa spam. Ok, pronto. Então, vamos lá. Qual a ideia aqui? Escrevemos esse HTML. Esse HTML basicamente é uma div. Essa div, ela tem uma div de mensagem, que é um conteúdo, e tem um botão e uma caixa de texto, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, sempre que for disparado, que eu clicar em disparar a mensagem e tiver algum texto, esse texto ele vai ser
escrito bem aqui no lugar desses 3 pontos que vão aparecer agora. Nós vamos fazer isso tudo via jQuery para vocês sentirem um pouco da força, do poder que ele tem sobre os elementos de tela e como fica fácil você desenvolver um sistema usando ele. Okay? Então, quando eu escrever um texto, clicar em disparar mensagem, ele vai escrever essa mensagem dentro desses 3 pontinhos, que vai ser no caso um nome, disparar mensagem, mas para um nome. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Então, já me certifiquei de que esse código só vai rodar depois que o meu documento tiver carregado todos os JavaScripts importantes para que ele rode de verdade, certo? Então, aqui o que a gente precisa fazer? Eu preciso, primeiro, instalar um evento, instalar um listener para um evento que esse botão dispara. Como é que eu faço isso com jQuery? Vocês vão adorar, principalmente quem não conhece. Ele fica muito fácil, certo? Então, primeiro, esse é a sintaxe básica do jQuery. Eu vou escrever cifrão, ele sabe que é jQuery. Você pode escrever cifrão ou jQuery. jQuery é a sintaxe de não conflito. Você pode ter outro objeto dentro do seu código que usa cifrão. O Angular usa isso. Só que o Angular ele usa cifrão scope, justamente para não ter esse problema. Mas pode sim existir outra variável. Imagina que eu fui lá no meu código e fiz isso aqui. Cifrão recebe teste. Isso é válido, é um JavaScript válido e vai dar erro no seu jQuery. Então, caso você tenha essa suspeita, imagine que pode ter alguma coisa dentro do seu código que já tenha utilizado essa variável, esse cifrão, é interessante que você use jQuery com J minúsculo. Funciona da mesma forma. Vou até rodar aqui para vocês perceberem. Vou usar o nosso alert básico só para agilizar as coisas. Perceberam? Tanto faz eu usar jQuery. Opa, não, desculpa. Eu não usei. jQuery. Perceberam? Agora sim. Eu tinha roubado no jogo, não tinha colocado jQuery, agora eu coloquei. Então, agora sim, coloquei jQuery, funcionou o meu alert. Coloquei cifrão, funcionou o meu alert. Então, só para lembrar, certo? Documentado, caso vocês tenham dúvida no futuro. Então, vamos voltar à aula. Preciso colocar um listener. Listener é como se você estivesse ouvindo. Você fala para ele, fica ouvindo para mim. Quando alguém disparar, quando alguém falar clique naquele botão, é aqui que você vai rodar essa função que você vai executar. Então, eu vou começar com o meu código jQuery. Vou colocar que eu vou copiar e colar, eu oriento a todos a fazerem isso. Quando você definir alguma coisa no seu HTML, geralmente copie e cole ela de volta para o seu script, porque se você escrever e esquecer uma letra, isso vai dar problema. E se der problema, às vezes fica muito difícil de você identificar o que aconteceu. Por exemplo, imagina que eu tenho um underline e tenho um traço. Fica muito difícil eu já perdi horas tentando identificar problemas por alguma coisa que estava nítida, mas na correria você fica com a cabeça focada em outras coisas, você não sabe exatamente qual foi o problema. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui que essa aula tem que ser bem rápida. Então, aqui, o que eu fiz com essa linha? Eu pedi para o jQuery ficar de olho. Eu peguei isso aqui eu criei uma referência, na verdade. Esse código, esse trecho de código, cria uma referência para esse botão. É como se você estivesse conectando esse trecho de código com esse botão. Então eu estou pegando, imagina que
A página tem várias variáveis, cada tag de HTML pode ser uma variável. O que define isso é o ID, a classe, na verdade cada uma delas é uma variável. O jQuery ele faz isso com elas. Ele transforma o seu HTML em reutilizável. Você consegue pegar qualquer tag dele e manipular via JavaScript. Não só o jQuery, o JavaScript faz isso, mas o jQuery ele traz uma forma mais fácil de você fazer isso. Então, imagina que esse botão é uma variável, é um objeto, ele é um objeto. Então, aqui você está referenciando aquele objeto, você fala para ele, eu quero fazer alguma coisa, ele te pergunta para qual objeto você quer fazer isso. Exatamente o mesmo que a gente fez aqui. Eu quero que quando estiver pronto, você rode. Tá, mas quando você quer quando o que esteja pronto? Eu quero quando o document esteja pronto, eu consiga fazer alguma coisa sobre ele. A mesma coisa aqui. Eu quero conseguir fazer alguma coisa sobre o botão dispara mensagem. Nesse caso, o que eu quero fazer é um clique. Eu quero que quando alguém clique nesse botão, aconteça alguma coisa. Sempre que vocês forem criar um evento, os eventos eles recebem uma função anônima como ou anônimo uma função armazenada em alguma variável ou uma função existente. Eles recebem uma função como parâmetro. O primeiro parâmetro básico é uma função. Vocês podem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem vir aqui jQuery, documentação, e escrever clique. Clique. Bem aqui, ó. Na documentação de jQuery ele vai ter para vocês todas as coisas que são possíveis fazer e todos os parâmetros necessários, inclusive exemplos de código. Por exemplo, quando a gente clicar... Não, esse aqui não é um exemplo de código, desculpa. Exemplo de código agora aqui embaixo. Cliquei no parágrafo, ele some. E tem aqui o exemplo de código que faz isso funcionar. Tá ok? Então aqui tem p.click function this slide up. Por quê? Porque ele espera um handler. Handler, nesse caso, é do tipo event object. Não, desculpa. Handler, na verdade, é uma função. Ele espera um handler, que é uma function existente no banco. No banco não, desculpa, no seu site. E aí o JavaScript ele te dá essa possibilidade. Ou ela tem que ser uma função existente, ou você pode passar uma função anônima, que é uma função criada exatamente no momento que você vai usar. Então você joga aqui essa função anônima e consegue criar o corpo dela e a execução exatamente no mesmo lugar. Esse event que eu estava falando para vocês, event object, significa o quê? Significa que sempre que o jQuery chamar esse clique, ele espera um handler, e para esse handler, que tem que ser uma função, ele vai mandar esse parâmetro. E você consegue utilizar esse parâmetro, que seria basicamente isso aqui. Eu tenho clique, function, posso colocar um e, porque eu sei que essa variável ela vai ser alguma coisa, vai ser uma função. Se eu colocar aqui, ó, console.log e a gente vai rodar, vai testar isso já daqui a pouco, vocês vão perceber que isso é um objeto. É um objeto que esse evento clique me passa para eu ter algumas informações sobre o elemento que disparou essa função de clique. Na verdade, a gente pode testar isso agora. Então, eu vou abrir aqui o meu console de novo e vou rodar esse código. Na verdade, eu acho que esse console não vai conseguir executar. Não, eu acho que ele é um pouco limitado, não vai conseguir executar esse E. Bom, isso fica para outra aula. Nosso foco hoje é Ajax. Vamos fazer o teste agora com mais... vamos fazer um teste agora menos detalhado? Vamos usar aquele alerta básico. Não, um alerta não. Vamos usar o console log. Console.log. Ah, não, desculpa, gente. Deixa eu voltar. Ele até consegue fazer executar essa função, só que primeiro a gente tem que clicar no botão clique, né? Senão ele não vai funcionar. Então, disparei. Ah, não conseguiu. Esse log foi muito grande para ele poder informar, para ele poder mostrar aqui embaixo. Bom, mas pelo que ele está dizendo, a gente consegue usar o console do navegador. Aham. Então, aqui está ele. Esse é o evento
que ele disparou quando você clicou no botão. Clicamos no botão, ele disparou esse evento clique, todo evento recebe um objeto com informações de quem disparou esse evento, porque o evento clique ele é bem genérico. Eu poderia colocar, aqui a gente colocou para esse botão, ele poderia estar para qualquer coisa, poderia estar genérico para tudo. Então eu não sei quem disparou. Aqui ele traz algumas informações que dizem para quem ele disparou, como por exemplo a posição x e y dele, o control key. Ele traz algumas outras informações aqui do disparador do evento, que no nosso caso é um botão. Ele diz qual é o tipo do evento, que é um mouse event. Ele diz, ele passa o target, que o target é o dispara mensagem. Então eu sei quem clicou, eu sei que quando foi disparado, gerou um clique, gerou um evento e o evento é sobre o dispara mensagem, ok? Então, exemplo dado. Vamos voltar à nossa aula de Ajax. Na verdade, vamos terminar esse nosso exemplinho básico aqui para fixar jQuery legal na cabeça. Então, vim aqui com jQuery, eu consigo, da mesma forma que eu consigo pegar esse objeto e dizer para ele prestar atenção nesse clique, eu consigo também pegar outro objeto e manipular as propriedades dele. Por exemplo, eu consigo vir aqui. Eu ainda não expliquei para vocês o que esse símbolo, que eu chamo de tralha, significa, para que ele é usado, mas ele é sempre utilizado quando você quer referenciar um objeto pelo ID. Nesse caso é um ID. Se eu fosse referenciar, se fosse uma classe e eu fosse referenciar pela classe, no lugar disso eu colocaria um ponto. Isso são seletores CSS. Eu não vou entrar muito nesse quesito, porque não é o nosso foco, mas são seletores CSS. Para você selecionar um elemento em tela, você consegue usar seletores de CSS. Por exemplo, você consegue pegar uma tag. Se você colocar P, ele vai pegar todas as tags que forem parágrafo. Se você colocar div, vai pegar todas as tags que sejam div. Se eu pegar pelo ID, que seria essa hashtag, ele vai pegar todos os elementos que tenham esse ID. Isso retorna uma lista, não um elemento só. Então todos que tiverem esse ID funcionariam. A ideia é que ID seja único. ID e name são propriedades únicas de um elemento na tela. Então a ideia é que sejam únicos. Mas deixa eu terminar esse exemplo que já estamos estendendo demais e não estamos falando ainda de jQuery Ajax. Ok? Então vamos lá. Aqui, referenciei meu botão, peguei a função clique dele e consegui. Agora vou referenciar o meu botão de mensagem. Como eu falei, eu sempre copio e colo para não haver problemas de digitação. Ponto. Eu posso, como ele é um elemento do tipo texto, que ele recebe texto, é um elemento HTML, então eu posso colocar text, recebe. Vamos com um texto simples, teste. Rodo de novo o projeto. Então, quando eu clicar, funcionou. Cliquei no botão, ele apareceu um texto simples chamado teste. Tá, mas eu queria que o conteúdo do input aparecesse ali. Ok. Para isso, nós vamos ter que referenciar o nosso input. Então, outra boa prática é você armazenar essas informações numa variável para poder reutilizar mais de uma vez se for necessário. Então, var nome recebe o input que tem o ID mensagem ponto val. O que significa essa linha de código? Aqui, eu já expliquei para vocês, estou referenciando meu objeto, certo? Ponto val é uma função criada pelo jQuery que funciona sobre inputs no geral. Input do tipo text, input do tipo checkbox. Input em geral, ele funciona essa propriedade val, porque eles são inputs, são armazenadores de valor. Então eu consigo pegar essas informações usando o val, certo? E no lugar do teste, eu vou colocar nome. Salvei, vou rodar. Será que aconteceu algum problema? Será que ele... Não, na verdade está certo. Meu input está em branco, então ele teria que pegar em branco. Se eu escrever Charles, agora ele pegou Charles. Ok? Se eu escrever Charles dos Santos, agora ele apareceu Charles dos Santos. É certo? Então
Então, galera, esse foi um teste básico, um exemplo super básico de jQuery, mas ele mostra o poder da programação com jQuery e a facilidade de escrita de código. Com JavaScript puro, eu escreveria muitas linhas de código para chegar nesse resultado. Talvez nem tantas, mas seria um código menos intuitivo e poderia ser feito de várias formas. Com jQuery, ele tem uma convenção, ele estipula de que seja dessa forma, porque é a forma que está documentada. Então imagina que o próximo desenvolvedor não vai ter problema para decifrar o seu código, ele não vai ter que entender, nossa, mas deixa eu entender o que o Charles quis dizer com essa variável. Não, tá simples e claro. Qualquer um que desenvolva em jQuery, que desenvolva em JavaScript, conheça jQuery, vai saber o que eu estou fazendo aqui, vai saber que eu iniciei o documento, esperei ele ficar pronto. Você vai saber que eu estou utilizando esse ID, vai procurar esse ID na tela. O que ele faz? Quando eu der um clique nesse elemento que tem esse ID, vai disparar essa função, executar essa função. E o que essa função vai fazer? Vai pegar o elemento com esse ID, o objeto com esse ID, vai pegar o valor dele e aplicar em um outro objeto, que no caso é esse com o ID nome, certo? Então esse foi o exemplo mais básico. Agora vamos para o exemplo em Ajax, como consumir uma API. Para esses exemplos de Ajax, a gente vai usar uma API que na verdade, ela é gratuita. Ela é essa API aqui. Ela é Current Weather. O que essa API faz? Open Weather Map. Na verdade, Open Weather Map é uma funcionalidade. Não, isso mesmo. Open Weather Map é o nome da API. Esse é o site, openweathermap.org. Essa é uma API de clima. Ela mostra o clima de várias, assim, do mundo inteiro, praticamente. Ela é uma API paga, mas tem a versão gratuita. Então, vou começar aqui com vocês do zero também. A ideia dessa API é oferecer essas informações de clima para todo mundo, para você poder colocar no seu site. Imagina que você quer colocar um pedaço de informação na sua tela de como está o tempo, como vai estar o tempo daqui 5 dias, como é que vai estar o tempo essa semana. Então essa é uma API que fornece esse tipo de informação. Existem N outras, você pode criar uma própria, mas como esse não é o intuito dessa aula, eu vou chegar no exemplo básico de Ajax e receber uma informação em JSON com jQuery usando uma API pré-existente. Em próximas aulas a gente pode falar sobre criação da API, não tem problema. Mas nessa aqui a gente vai falar especificamente de consumir uma API já criada. O que é uma API? Vocês devem estar se perguntando, pelo menos quem não conhece. Uma API é como se fosse um serviço. Imagina um serviço, imagina os correios. Você precisa entregar alguma coisa em algum lugar. Você vai chegar para eles e falar, preciso fazer essa entrega. Você precisa fazer essa entrega? Sim. Quanto é que vai me custar? Tanto. Qual é o endereço de entrada, qual é o endereço de destino? Endereço X. Quem é o remetente, quem vai receber? São essas pessoas. E aí o que o correio vai te entregar? Em quanto tempo ele entrega? Por exemplo, no Sedex ele fala que te entrega em um certo tempo. Isso é um serviço que você vai lá pessoalmente faz. Mas existem APIs que fazem a tradução desse serviço para você conseguir utilizar na sua aplicação. Então você consegue chamar algumas URLs e receber essas informações. Essas APIs, hoje em dia, a gente usa o formato RESTful. É um dos formatos mais utilizados hoje em dia. Por quê? Porque o formato RESTful ele é um formato formato mais leve. Antes existiam SOAP, existiam alguns outros tipos de API, mas hoje a gente usa esse formato porque ele usa o protocolo HTTP para trafegar simples texto. Então fica mais leve, fica mais fácil e qualquer linguagem de programação consegue ter acesso a essa informação. Por exemplo, qualquer linguagem de programação consegue fazer uma requisição simples de HTTP. Qualquer linguagem de programação, se você usar o iOS, se você usar o Android, se você usar uma página web, qualquer linguagem entende esse protocolo de comunicação HTTP, que é o mesmo que você escreve aqui quando você vai acessar um site. Tem o HTTP ou HTTPS, esse é o mesmo protocolo. Ele devolve texto e você consegue transformar esse texto num formato chamado JSON. JSON é um formato de dados que também a maior parte das linguagens, se não todas, conhece e sabe trabalhar com ele. A informação vem, ele é um formato tal como o XML, ele é bem próximo do XML, assim, em termos de estrutura, eles são bem diferentes, mas a ideia é a mesma. Eles são um formato que padroniza a informação, então você padroniza o formato de passar a informação. Então, hoje a gente consegue usar uma API que padroniza essas informações. Essa Open Weather Map, eles usam o formato JSON, o que é ótimo pra gente, que dá pra gente fazer esse nosso primeiro teste, certo? Então vamos lá. Primeiro passo é fazer um cadastro simples aqui, básico e rápido.
como sempre, mas como eu já estou logado com o meu cadastro, eu vou deslogar para vocês conseguirem ver o processo desde o início, ok? Então vamos lá. Fiz o logout, sign up, vou criar um novo username. Preencher errado o e-mail. E aí ele vai me fazer preencher tudo de novo. Isso aí. Estou criando a minha conta. Conta criada, ele vai perguntar para você, vai pedir algumas outras informações, como por exemplo o nome da sua empresa. E o propósito. O nosso propósito, nesse caso, vamos colocar que vai ser Weather Widget for Web, que seria aquilo que eu falei. Imagina que dentro do seu site vai ter uma seção, uma caixa, que mostra o tempo, seja de hoje, seja daqui 5 dias. Então, save. Vai pedir para completar o cadastro. Charles dos Santos, França. Opa, não, desculpa. Bom, vou terminar por aqui mesmo, vou só fazer o save. Ok? Para utilizar, eu preciso de uma API Key. API Key nada mais é que esse serviço eles criam sua conta, mas para você poder utilizar e para controlar o seu gasto mensal, o quanto você usa essa API, eles precisam de uma chave, que é para você, a cada requisição que você fizer com essa chave, ela vai ser vinculada a essa sua API, ao seu cadastro. Por quê? Porque se vocês vierem aqui em Price, eles têm uma cobrança por isso. Então, no modo free, que é o que a gente vai usar, você pode fazer 60 chamadas por minuto. Não mais do que isso. 60 chamadas por minuto e só. Ou seja, eles precisam saber se você fez 60 chamadas por minuto, porque cada chamada acima disso por minuto é cobrado. Tá ok? Então, no plano free também tem um problema. Podem ver aqui que a availability está em 95%. Availability é disponibilidade do serviço. Se você tem o plano pago, o mais caro deles, você tem 99,9%, ou seja, você tem praticamente 100% do tempo, eles garantem que isso vai funcionar. Aqui tem outra coisa, no plano grátis, a atualização do tempo, ela só é feita a cada 2 horas. Não, desculpa, menos de 2 horas. Em 2 horas ou menos, na verdade, desculpa. Então, a atualização do clima-tempo é feita até 2 horas. Se vocês forem para mais cara, ela é feita em até 10 minutos. Então, de 10 em 10 minutos, no máximo, de 10 em 10 minutos, você vai ter atualização. Então, vai estar sempre atualizado. Essas são as diferentes. Para o nosso propósito, o free está mais do que bom. Está ótimo o free. Então, vamos lá. Vocês vão clicar em API. Em API, vai ter API Doc. API Doc é a documentação de como você utilizar. Vamos voltar aqui em API só para explicar mais algumas coisas. Está vendo que aqui eles têm várias APIs. Eles têm a API do Current Weather Data, que seria o tempo atual. 5 Day for 3 Hour Forecast. São 5 dias a cada 3 horas, eles vão ter aqui. 16 dias Daily Forecast. Então são 16 dias. Ele vai trazer para vocês a informação de hoje para 16 dias atrás. Então, hoje, ontem, anteontem, e assim vai até 16 dias. E é a informação diária. Aqui é a informação a cada 3 horas. Então, tem várias outras APIs aqui. Data histórica, UV Index, Weather Maps Layers. Então, tem várias outras APIs aqui que podem ser utilizadas por nós. E como nós já sabemos como, vamos só entrar aqui na API. Então, vou clicar aqui em API Doc. Essa documentação ela tem que dizer para a gente como é que a gente faz uma requisição, qual é o formato de resposta e qual é o tipo de requisição. Quando eu digo tipo de requisição, é porque uma requisição ela tem vários tipos. Ela tem 4 tipos possíveis, que é o GET, na verdade esse é um método de requisição. É o GET, PUT, DELETE e o POST. POST você usa geralmente quando você vai gravar a informação. Você vai criar um usuário novo, vai criar algum registro novo no seu sistema. PUT, quando você vai fazer a atualização desse registro. DELETE,
propriamente dito o nome é deletar, e o get é quando você só vai requisitar a informação, você não vai mandar nada, só vai receber a informação de volta. Esses são padrões de métodos de requisição de HTTP. Então, o que ele está dizendo aqui pra gente? Ele está dizendo que eu vou fazer um método get, certo? Então ele está me dizendo que no método get eu consigo receber as informações. Eu consigo receber essas informações. Coordenada, certo? Sys, weather, que seria o que está acontecendo no tempo nesse momento. Então aqui ele fala clouds, seria nublado, overcast clouds. Tem um ícone para você mostrar no seu site. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos achar aqui. Na verdade, ele não me deixou acessar porque eu preciso me identificar com minha API Key. Então, como eu falei para vocês, esse é um processo que não tem roteiro, então a gente vai desde o início juntos para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou vir aqui. Toda vez que vocês forem utilizar alguma coisa, alguma API criada, toda vez que vocês forem criar ou utilizar alguma API criada por alguém, vocês têm que ler a documentação, senão vocês não conseguem trabalhar. Isso vai acontecer, vocês vão ter problemas, vocês não vão conseguir fazer funcionar e em algum momento vai dar algum problema e você vai precisar descobrir como é que funciona. Não vai ter sempre alguém para te ajudar. Então, leiam a documentação, desde o How to Use, How to Get API Key, que ele está ensinando para você como obter uma API Key, como usar essa API Key numa chamada. Então ele está ensinando para vocês tudo o que precisa para fazer funcionar. Então, pelo que ele está me dizendo, se eu copiar essa linha, colar ela aqui no navegador, ele não vai funcionar. Está dizendo que meu acesso não está autorizado. Por quê? Provavelmente essa API Key ela não existe, eles não criaram uma para testes. Então, o que nós temos que fazer, clicar em API Partners. Deixa eu descobrir onde é que nós conseguimos a nossa API Key que já foi gerada. Stations about weather. Eu acho que eu já cliquei aqui. Weather API. Vamos clicar aqui em How to Get API Key. Como conseguir a sua API. Então, primeiro ele vai pedir para você fazer o sign up. Na verdade, eu já fiz, então ele vai me dar essa informação de que eu já fiz. Eu não estava conseguindo achar essa página por algum motivo. Essa é a nossa API Key. Então, se eu copiá-la e alterar aqui, agora ele me traz toda a informação. Essa informação, como eu falei para vocês, é um formato JSON. Então ela traz essa informação. Pode parecer bagunçada, mas na verdade ela está bem organizada. Se vocês jogarem aqui no Google JSON Beautifier, ele vai trazer algumas bibliotecas que fazem, que deixam isso organizado e bonitinho para que a gente consiga entender a organização. Tá vendo? Ele tem cidade, dentro da cidade vem o ID. Isso aqui são objetos no JSON. Então, cada chave dessa representa um objeto. Então, aqui ele vem, me traz as cidades, a cidade. Dentro da cidade, ele me traz algumas informações. O ID da cidade, as coordenadas dessa cidade, o país dessa cidade, a população dessa cidade. Dentro ainda fora da cidade agora, ele me traz código, me traz a mensagem e me traz uma lista de informações do tempo de acordo com o que eu pedi para ele aqui na API, de acordo com qual método da API eu chamei. No caso eu pedi 2.5 forecast, que me traz mais de uma informação. Então ele traz pressão atmosférica, traz temperatura máxima, temperatura mínima, traz o nível do mar, traz o nível de umidade, temperatura,
Traz todas essas informações que a gente pode reutilizar. E aqui ele traz esse objeto chamado weather, que é onde tem o ID, o que está acontecendo, desculpa, e a descrição. Clouds, nublado. E a descrição aqui, poucas nuvens no céu. Ok? Então vamos lá, vamos achar outro método que traga o que a gente precisa e vamos fazer o consumo dele via jQuery. Então, vou clicar aqui em API. Vou clicar em Current Weather Data, que seria situação do tempo atual. Vou copiar aqui, vamos pegar London mesmo, Londres. Vamos alterar aqui, teoricamente, se eu apagar esse pedaço e manter o meu API aqui, deveria funcionar como de fato funcionou. Então aqui eu tenho a temperatura atual para Londres, que eu poderia mudar para Brasil para eles, provavelmente deve ter um Z, que de fato tem. Então eu peguei informações para o Brasil. Tá certo? Então vamos lá no JSON Formatter. Só para ficar mais fácil de entender, certo? Então, todas as mesmas informações, pressão atmosférica, umidade, temperatura máxima e mínima, velocidade do vento, entre outras informações, clouds, entre outras informações. Como eu posso fazer essa mesma requisição, só que por Ajax e para utilizar dentro do meu sistema? Primeiro a gente volta lá no Pen Tool. Vou manter aqui essas informações, só vou trocar essa div. Essa API ela traz informações em inglês, eu não vou mudar, tá? Porque nosso intuito não é esse, não é traduzir informações e sim consumi-las. Então eu vou deixar desse jeito por enquanto. Vamos manter o mesmo formato, vai disparar a mensagem, eu vou trocar só o botão de disparar a mensagem para fazer a requisição Ajax, certo? Vocês vierem aqui, eu já deixei até aberto aqui na documentação, mas vocês podem mudar aqui. Página de jQuery, quero precisar por Ajax. Ajax Complete, Ajax Success, Ajax Error, tem várias coisas. Se vocês quiserem achar mais rápido, eu geralmente venho aqui no Google mesmo, jQuery Ajax. E ele já vai trazer aqui pra gente jQuery Ajax. No jQuery Ajax ele tem a documentação deles é bem específica também. Você pode fazer um jQuery Ajax com a URL e depois as settings, que são as informações, ou você pode mandar a URL dentro das settings, que são os parâmetros necessários para processamento desse seu Ajax. Então vou pegar um exemplo aqui embaixo para vocês, para ficar mais rápido, e a gente trabalha em cima desse exemplo. Na verdade não achei nenhum aqui que eu gostaria, do jeito que eu geralmente uso. Que eu considero um jeito bem fácil. Isso, achei. Esse aqui. Esse é um jeito bem tranquilo e fica bem nítido o formato de utilização. Ficou meio bagunçado. Vamos indentar o código. Pronto. Já fez isso para nós. Tá. Nesse caso aqui, eu vou explicar para vocês cada uma das propriedades aqui. Method é o método que você está utilizando para enviar aquilo que eu falei. Existe put, delete, get e o post. Nesse caso a gente vai usar um get. Aqui a gente vai colocar o URL. Lá na documentação tem toda a explicação, depois se vocês precisarem, não tem problema, vocês podem olhar lá. Então eu vou usar o get. Vou copiar esse primeiro pedaço antes da interrogação, porque tudo que vem depois da interrogação são parâmetros. Então eu posso mandar esses parâmetros separados, não tem problema. Aqui são os parâmetros que eu preciso mandar. Então eu vou colocar aqui no que
Vou criar aqui parâmetros, que é o data. Data são os parâmetros que eu quero enviar. Então, o meu Q vai ser Brasil. Eu tenho um outro parâmetro que é app ID. E esse vai ser, de fato, o meu app ID. Feito isso, vou dar um console.log retorno. Ok? Então, vamos testar. Como a gente corre risco dessa informação ser muito grande e ele não conseguir processar ali, eu vou abrir o meu console e deixar preparado para receber o nosso retorno. Certo? Então, salvei. Vamos rodar novamente. Vamos disparar a mensagem. Ahá! Olha o nosso código funcionando aí. Lembra as informações que a gente viu lá? Chegando? Estão chegando as mesmas informações. Eu tenho um objeto geral, que é o meu objeto de retorno. Esse objeto ele tem a propriedade chamada clouds, e ele tem as informações desse clouds. Tem o cord, que são as coordenadas, tem o main, que tem algumas informações como pressão atmosférica, temperatura máxima, mínima, e tem as informações do tempo, que é o que nós estávamos conversando anteriormente. Ele tem como está o tempo? Ah, tem uma chuva moderada, e o ID do tempo e o ícone para mostrar esse tempo. Basicamente é isso. Ah, Charles, como é que eu uso essa informação na tela de uma maneira útil? Eu vou mostrar para vocês. Lembra que a gente deixou aqui? Situação do tempo, ele vai receber aqui a informação da situação do tempo? Exatamente isso que nós vamos fazer agora. Se vocês repararem aqui, ele é um objeto. Então, um objeto no JavaScript, ele é acessível. Então, eu tenho um objeto, que é o meu retorno. Tenho o objeto header, que na verdade é um array, e na posição 1 ele tem a descrição. Nós vamos trabalhar isso então. Então, vou vir aqui. Aqui onde eu coloquei esse done, eu já explico para vocês exatamente como é que funciona essa parte do done do retorno, que também poderia ser feito de outra forma, mas como é o exemplo que está lá, eu vou manter desse jeito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente tinha feito anteriormente, vou receber a informação, vou acessar o nome, que no caso, vou mudar o nome para ficar mais inteligente. Situação, underline tempo, vou mudar o ID, desculpa. Copiei esse ID, colei aqui. Ponto text, de novo, vai receber retorno, ponto. Por que ponto? Porque eu estou acessando um objeto. Retorno, ponto. Weather. Weather é um array de um objeto só. Então eu vou acessar ele desse jeito. Ponto. Description. Então vamos primeiro testar, depois eu ensino para vocês o que aconteceu. Certo? Se o nosso código estiver certo, eu vou salvar, vou rodar de novo. Vou clicar em disparar mensagem, ele tem que aparecer. Situação do tempo. Moderate rain. Chuva moderada. Tá certo? Então aqui o que nós acabamos de fazer foi consumir uma API utilizando, a gente fez bem mais do que isso, mas consumir uma API utilizando jQuery e utilizando uma API pública gratuita. Então deixa eu só explicar para finalizar a aula para vocês o que aconteceu aqui nesse pedaço. Primeira linha. Eu disse para o jQuery só executar esse pedaço depois que a página estiver completamente carregada e não precisar de mais nada para ela funcionar. Segunda linha. Instanciei o objeto dispara a mensagem e coloquei uma escuta no evento clique dele. Conteúdo disso. Dentro disso, toda vez que eu clicar no botão, eu quero que seja executado um Ajax. Esse Ajax ele vai executar um método, uma chamada do tipo método get, vai fazer uma chamada para essa URL com esses parâmetros e vai executar o resultado dentro de uma span que tem o ID situação tempo, que foi exatamente o que aconteceu e mudou aqui pra gente, moderate rain, que é exatamente o que está vindo daqui da API do weather. Tá certo, gente? Eu sei que essa aula foi demorada, me desculpem, mas
ela foi bem explicativa, expliquei desde do básico do jQuery, como vocês iniciarem, até a gente chegar realmente a fazer a nossa requisição, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloquem aqui no canal e vocês estão convidados a participar de outras aulas. Muito obrigado.